Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, Cirilo e Metódio, irmãos, sendo Cirilo monge e Metódio bispo, eles fizeram grande missão junto ao povo eslavo. Como eu disse no início da Santa Missa, eles traduziram a Bíblia e a liturgia para a língua eslava. E desta forma eles enfrentaram muitas provações e perseguições, porque para muitos isto era um absurdo. Então eles começaram a serem perseguidos só pelo fato de ter traduzido a Sagrada Escritura e a liturgia para a língua eslava, onde isso trouxe um resultado fantástico para a sua missão e para a evangelização daquele povo. Porque o povo passou a entender e compreender a Sagrada Escritura e aquilo que era celebrado. Diante destas perseguições, se eu não me engano, o Papa Adriano II os chama até Roma e ali dá o seu aval para continuarem a evangelizar da forma que eles estavam evangelizando, porque ele constatou os frutos da ação do Espírito Santo através destes dois santos. Mas na vida cristã, na vida missionária, na vida religiosa, nós, como batizados, cristãos católicos apostólicos romanos, que buscamos viver a santidade de vida e a fidelidade ao nosso batismo, aqui eu não refiro aos pseudos católicos não praticantes, porque não há como ser algo que não pratica. Me refiro àqueles que buscam a fidelidade, àqueles que buscam a santidade, àqueles que buscam conhecer a doutrina da Igreja, àqueles que buscam diariamente trilhar um caminho de santidade através do diálogo com Deus na oração, vão enfrentar dificuldades e perseguição enquanto nós vivermos. Não diferente de São Cirilo e São Metódio, não diferente das 12 tribos, ou seja, dos primeiros cristãos. São Tiago, primo de Jesus, bispo de Jerusalém, ele, assim como Pedro, escreve aos cristãos da diáspora, aqueles que por causa da perseguição se espalharam para outras regiões. Vale lembrar que a palavra diáspora se refere à diáspora dos judeus. Mas por que muitas vezes é utilizado essa palavra em relação aos cristãos lá no início? Porque é o novo povo de Deus, o novo Israel, os escolhidos, aqueles que Jesus abraçou e libertou por meio do seu sangue derramado na cruz.
por causa da perseguição, por causa destas tribulações, eles se espalharam por diversas regiões e ali viviam a fidelidade aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eram fiéis mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao martírio. E quanto mais cristãos eram martirizados, mais força se ganhava. Ou seja, mais força os cristãos ganhavam. Então veja, o que a liturgia de hoje nos ensina. Pegando um trecho da Expe Salve de Bento XVI, o nosso Papa Emérito, na época Papa, nos ensina que vale lembrar que o sofrimento é um lugar para aprender a esperança. O sofrimento é um lugar para aprender a esperança. Devemos certamente fazer tudo para diminuir o sofrimento, mas vale lembrar que não é a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e amadurecer nela, e encontrar sentido para ela na união com Cristo, que sofreu com infinito amor. O Papa aqui ele se refere aos sofrimentos de Santa Baquita e do mártir vietnamita Paulo Le Pautin, que são testemunhas de esperança em meio ao sofrimento. Assim também como São Cirilo e São Metódio, que não deixaram se levar pelas perseguições e pela injustiça, mas perseveraram e encontraram sentido em meio à tribulação, em meio à provação. É importante nós distinguirmos a diferença de tribulação, de provação para tentação. A tentação, ela tem o fim último de levar a alma para o inferno. E uma pessoa que não reza, uma pessoa que não busca conhecer a Sagrada Escritura, uma pessoa que não busca a intimidade com Deus na oração, ela é facilmente levada pela tentação e o sofrimento entra na sua vida como consequência do pecado. Porque o demônio nos tenta para nos perder, para perder a nossa alma. E a essência do sofrimento no inferno não é o fogo, não é o fedor e tantas outras realidades que se imaginam por aí. A essência do inferno é saber que se perdeu a Deus para a eternidade. Já a provação, ela tem a finalidade de nos provar no nosso amor para com Deus. Assim como Ele nos amou por primeiro, nós também temos o dever de amá-lo, mesmo em meio ao sofrimento. E assim como Bento XVI nos ensina, que não é fugindo, não é correndo do sofrimento que se aprende, mas é na capacidade de aceitar a tribulação e amadurecer, porque o sofrimento nos fortalece a partir do momento que nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Veja, os primeiros cristãos, eles enfrentaram dificuldades e sofrimentos, e ali foi colocado à prova a sua fé, mas eles perseveraram diante da fidelidade a Deus. Mesmo sendo perseguidos, mesmo ali eles tendo que fugir, eles continuam a evangelizar. São Cirilo e São Metódio, mesmo diante das realidades que eles viveram, eles também eles também foram fiéis ao seu chamado e à sua missão.
A prova nos fortalece, o sofrimento, a tribulação, precisa nos encher de esperança e confiança em Deus. Se em Deus nós seremos capazes de alcançarmos a salvação, por nós mesmos, nós corremos o risco de nos perdermos para a eternidade. Veja, os cristãos, diante da dificuldade e sofrimento, onde a sua fé é colocada à prova, revela que pomos a nossa esperança em Deus. E a pergunta que fica para nós hoje: onde está a nossa confiança? Onde está a nossa esperança? Está em Deus ou está em nós mesmos? E o mesmo texto da primeira leitura afirma que só a sabedoria que vem de Deus permite considerar as provações como perfeita alegria. E isto para o mundo é loucura, porque somente a sabedoria da cruz irá nos conduzir diante do nosso sofrimento e da nossa dor. Por isso, muitas vezes, nós temos que olhar para a cruz de Cristo e, diante da nossa dor e do nosso sofrimento, oferecê-los a Cristo Jesus pela salvação da humanidade. Infelizmente, hoje, muitos, levados pela razão, pela incredulidade, deixam de acreditar porque correm atrás de sinais. No Evangelho, nos mostra os fariseus que em tom polêmico se dirige a Jesus, que tinha acabado de multiplicar os pães, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus ali percebe a intenção do coração daqueles homens. Recusa-lhe o sinal, porque não há sinal, não há milagre, não há prodígio que possa levar uma pessoa dominada por preconceitos ou pela razão a se deixar convencer pela verdade. Mesmo diante dos milagres, mesmo diante dos prodígios, mesmo diante dos sinais, aqueles que são dominados pela razão, pela falta de fé, pela incredulidade e também pelos seus preconceitos, não irão acreditar. E muitas vezes nós também corremos atrás dos sinais, atrás dos milagres, atrás dos prodígios, e esquecemos de que o único que pode nos dar a salvação é Cristo Jesus, e o sinal maior já nos foi dado, que é a cruz. Por isso, Jesus é o sinal dado aos homens para que acreditem. E a pergunta que fica no final desta homilia é: como está a sua fé? A sua adesão? A sua confiança em Jesus? Como você ou como nós reagimos perante os sofrimentos da vida? Será que realmente nós somos homens e mulheres de esperança? Será que realmente somos homens e mulheres de fé? Ou apenas estamos confiando em nós mesmos e nos homens? Quando nós esquecemos da dimensão da nossa missão, quando nós esquecemos da importância de sermos homens novos para um mundo novo, esquecemos o nosso papel de formadores, porque a canção nova é chamada a ser formadora neste tempo em que vivemos, formar homens novos para um mundo novo. E por isso nós não podemos esquecer que os meios, assim como a TV, é apenas um meio que Deus nos deu para a evangelização e para formarmos homens novos para um mundo novo.
E quando nós esquecemos de que Deus nos deu os meios para evangelizar, corremos o risco de transformar os meios apenas em um meio para fins comerciais. E o slogan "Dai-me almas" se torna apenas um jargão para conseguir os meios para mantermos no ar. Mas quando confiamos em Deus e deixamos de lado aquilo que é o nosso humano, aquilo que são as nossas misérias, e confiamos em Deus mesmo em meio à tribulação, assim como durante este tempo todo na pandemia, Deus foi fiel conosco. Então nós não podemos esquecer que mesmo em meio às tribulações de uma pandemia, Deus, Ele usa da sua misericórdia para se utilizar da TV, da rádio e da internet para salvar as almas e não para buscarmos benefícios pessoais. Deus é Deus e por causa da sua misericórdia e da fidelidade de alguns, de uma minoria, Ele continua a avançar e nos levar para águas mais profundas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.